Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Sabe quando você vai nutrindo coisas? Então dá para ir por aqui, dá para ir por aqui, dá para ir por aqui. De repente as coisas, se concentram, assim, em várias frentes. Então tem uma feira de encadernação essa semana. Ai, que delícia. 2 semanas para entregar a dissertação meio que para correção, E aí alguns editais e aí ainda apareceu um trabalho assim de propaganda. Que chique! Que você aí precisa gravar um vídeo, tirar foto, se preparar para fazer o teste, né? Não é que estou aprovado, mas tem que se organizar para isso. Então, e as coisas, como é que você organiza tudo dentro do que já estava, assim, é bem... E às vezes parece que você não tá fazendo nada, né? Não tem ninguém, não tô indo em lugar nenhum, não tô trabalhando. Mas, nossa Senhora! Mas já tem um monte de coisa movendo. Não, quanta coisa. Se não fizer naquele prazo, perde-se um edital, perde-se um prazo. Aí uns que estão saindo resultado, outros que estão abrindo inscrição e assim vai. Esse movimento de início do ano também tem essa coisa que parece que a gente fica preparando, as coisas vão começando meio devagar e ao mesmo tempo atropeladas, e toda essa preparação já coloca a gente num estado diferente, né? Um estado estranho. É mais ou menos muito do que a gente faz nesse início de ano que dita um pouco o ano pra gente, né? Da área cultural, eu acho. Sim, com certeza. Né? Tanto aquilo que você vai concluir, quanto a rede, né? O circuito profissional que você está inserido, que vai definir também as produções do próximo ano, né? E aí tem que ir plantando muitas sementes. Exato. E às vezes a gente vai plantando sementes não aleatórias, mas com diferentes focos, assim, porque às vezes pode um foco não ser tudo aquilo, porque muda a gestão, muda a coordenação, muda banca de avaliação, muda... Total, né? e a gente tem perspectiva de muita mudança, né? Com o ano eleitoral, com Exato. tanta coisa que tem para acontecer. E aí você olha, você pensa, puxa, eu não sei se é para você funciona assim, mas eu sempre acho que eu tô aquém de quem eu admiro, de quem eu acho que tem que fazer, das produções, sempre acho que precisava, ter feito muito mais, sabe? Sim, eu também. Sempre acho que eu tô. Que não é suficiente, né? Mas eu tenho também a sensação de que no campo da arte a gente tem um nível de exigência que é muito alto, desnecessário até. E aí tem sido inspirador, assim, esses anos já que eu tô num outro convívio, o convívio do yoga. Não que não tenha um nível de exigência alto, não é isso que eu quero dizer, mas também talvez por eu ser iniciante, né, eu sinta isso. Cada experiência é validada como cada experiência, sabe? Não sei, no campo da dança, às vezes eu sinto que parece que tem coisas que numa certa idade você já deveria ter feito, né? E no yoga, enfim, muitas pessoas também começam mais tarde, não tem essa pressão, assim, de, você já deveria ser uma professora sênior, uma praticante faixa preta. E na dança é muito estranho, parece que tem certas coisas eu não realizei e parece que passou da hora de realizar, tipo, que não vai mais acontecer. Sabe?
Nunca ganhei um prêmio, nem vou ganhar, porque já tô velha, já tô. É muito. Nossa, isso comigo é muito louco, mas eu acho que é. Mas o que também a gente entende como prêmio? Exatamente, exatamente. Pode ver de mil maneiras, né? Mas eu penso nesse lugar mais formal mesmo, num troféu, alguma coisa assim. Mas que isso? Se você tem um projeto, não é colocado como prêmio contemplado, quando você passa um edital, você foi avaliada, e foi premiada, claro. Mas por exemplo, festivais que têm de pesquisa em dança que dão prêmio, como no teatro e no cinema, por exemplo. Onde que estão? Exatamente, tem Onde que muito, existe isso? exatamente, muito mais difícil. Ah, não, vamos, ó. Daqui a 10 anos, Paula Petreca, vamos elaborar o Prêmio Ladeira Bausch. 10 anos nada, vamos daqui um ano. Um ano? Fechou? Imagine um troféuzinho da Pina. Ai, gostei, não, a gente podia pensar nisso, né? Pensar o que que envolve, porque também é muito louco. Ano passado eu fui chamada. Olha que louco, agora eu tô elaborando aqui o negócio. Ano passado eu fui chamada para ser banca de um prêmio. Olha, ela e quem premia nunca ganhou prêmio. Ah, Isso, e aí que vá, eu Paula pensei. Aí Petreca. eu pensei Ah. exatamente isso. Eu pensei, gente, eu nunca ganhei um prêmio, o que que eu vou fazer na banca? Eu neguei o convite. Eu falei, não, não vou. Ai, E não fui. Porque como assim? Eu pensei exatamente isso. Eu pensei, bom, então eu já passei da fase de quem ganha prêmio, eu já tô na fase de premia. quem premia. Só que eu nunca fui premiada, que hipocrisia é essa? Mas Ai, não soube lidar, é isso? não soube Logo. lidar. Mas agora pensando num prêmio Ladeira Bausch, que a gente pode pensar nessas categorias que alimentam a gente pode ter o prêmio que não, de quem nunca ganhou prêmio. Claro, nunca ganhou. Vem cá, nunca ganhou prêmio. Você O merece o prêmio de seu quem nunca prêmio. ganhou prêmio, exatamente. Aqui tem o prêmio Cabeça de Chinchila. O que que é isso? É um prêmio subversivo, assim. Porque tem o prêmio Araucária, Troféu Araucária, acho que é isso, que é do teatro. Só que foi passando o tempo e a galera via que aquele prêmio tava muito mamão com açúcar, né? Uhum. Tava muito facinho e que tava sempre os mesmos, assim, sempre os mesmos. E aí, acho que foi a Selvática, tomara que eu não esteja enganada, que começaram o prêmio Cabeça de Chinchila, e daí tem várias categorias, que eram exatamente aqueles que jamais iam ganhar, né? Nossa, isso me lembrou uma coisa que aconteceu no fim de semana, que eu fui gravar a participação num filme de um amigo meu, que não é diretor de cinema, ele trabalha mais com produção. Então ele falava o tempo inteiro, gente, eu não sou diretor, não sou diretor. E aí, as pessoas que estavam no elenco do filme não eram atores. A gente falou, ok, a gente também não somos atores. Aí, a pessoa que estava fazendo o som, em geral, ela é roteirista e estava fazendo o som. Ele falou, ok, não sou sonoplasta. E a gente começou a zoar muito com isso, né? Que era um filme todo todo. Aí a gente pode fazer isso também, fazer o prêmio para o não Olha, bailarino, o prêmio para o não coreógrafo. o que sem formação. É, muito bom. Vamos aí, quem está ouvindo a gente, já quiser contribuir com essa ideia do Prêmio Ladeira Bausch, pode mandar para a gente sugestão de categoria. Achei muito top. Mas olha, eu tô pensando que muito engraçado essa conversa aparecer aqui agora, porque hoje a gente vai conversar com a Jane de Oliveira, que ela é uma pesquisadora, tem um trabalho de teoria, história, crítica da dança, na relação com artes visuais, na relação com o cinema. E a Jani, eu já fiz cursos dela, ela já fez cursos meus, a gente tem estabelecido uma troca e ela me ensina muito a pensar sobre esse aspecto do que valida um trabalho, qualifica um trabalho, aprofunda a compreensão, as leituras, a comunicação de um trabalho, né? E há um tempo atrás ela me falou do Antônio Cândido, eu nem sei se eu já trouxe esse assunto no Ladeira Bausch, se eu estiver me repetindo, você fala. Que o Antônio Cândido foi um grande crítico literário, né? Um dos fundadores do pensamento, do que é uma crítica literária no Brasil, muito importante, né? Para entender a literatura brasileira. Como ele fez teoria sobre o trabalho da crítica, a Jane trouxe uma fala desse Antônio Cândido para mim, que desde que ela trouxe eu não paro de reverberar essa frase,
que é uma frase que diz assim, né? O que que constitui uma crítica? Ele estava falando de literária, uma crítica literária. Aí ele fala, bom, para ter uma crítica literária, a primeira coisa que tem que ter é um público, gente que lê. Porque para que a gente vai ter uma crítica se não tiver leitores? Então, a primeira coisa, público. A segunda coisa é um repertório. Se tem um público que lê, esse público vai conhecendo algumas obras. E a partir da discussão sobre essas obras, vai se formando um repertório comum, né? Um cânone. E aí a crítica, ela tem referências, pontos de partida, da onde vai a reflexão. E aí o terceiro ponto para a crítica fazer sentido é que o artista seja consciente do seu papel social, estético. Aí quando ela falou isso, assim, incrível, mas eu quase chorei e pensei, nossa, a gente na dança tá muito longe disso, né? Eu que sou sempre a via negativa, já achei que falta tudo isso, falta. E aí, à medida que eu vou lendo também esse Antônio Cândido e pensando sobre a dança no Brasil, eu falo, não, calma, tem público sim, talvez não um público generalizado, mas públicos específicos, para nichos específicos. Repertório é uma questão que está me perseguindo aí o último ano, mas eu tenho pensado muito em repertórios que não são necessariamente os da dança cênica, né? Mas, sei lá, um repertório que a gente super sabe, dança da ondinha, dança do avião, dança da cordinha. E o artista consciente de seu papel, eu acho que cada vez mais e menos, né? Porque algumas construções se fazem e depois se perde, outras se fazem e depois se perde. Mas eu acho que tem esse movimento dos artistas estudando, dos artistas querendo sair de um lugar, acho eu, né? Pelo menos a maioria dos artistas que eu tenho me aproximado querem sair desse lugar de umbigo, de um lugar romântico. Então me trouxe otimismo ter essa leitura. Porque aí quando eu penso, voltando lá aí para a história do prêmio, né? Quando eu penso esses prêmios que talvez existam e que talvez são poucos em relação à dança, eu fico pensando se esses prêmios dialogam com esses aspectos, sabe? Público, repertório e a consciência dos artistas. Sim. E aí acho que o nosso prêmio, se a gente fizer um prêmio Ladeira, a gente podia ir pensando nessas questões também. É muito complicado, né? Porque quando você centraliza a ideia de um prêmio, você centraliza quem você vai premiar, né? Ou centraliza quem escolhe, Quem decide. Quem decide. E mesmo que você abra para votação, por exemplo, também ter um filtro ali de quem tem acesso àquela votação. Exatamente. Não sei qual vai ser o meio mais democrático para essa votação. E até contesto a ideia de prêmio, né? Porque exato. Para que, e até categoria, para que ter alguém que se destacou? Legal, se destacou, mas por um viés. E daí a gente parece que isso só pontua e fortalece a ideia de que existe um lugar de sucesso, de superação, de chegada, né, a conquistar, que você nunca tá massa, você nunca tá fazendo, você tá sempre tendo que, poxa, mas isso que a gente estava falando, a gente tá sempre fazendo, a gente está sempre produzindo. Exato. E, né, talvez você nunca vai estar produzindo à altura de quem está avaliando, que espera uma coisa, que tem uma perspectiva tal e que filtra daquela maneira. Mas pensando nessa história, Ju, de por que que existem os prêmios têm a ver com o impacto, né? Quando quem dá prêmio já se coloca nesse lugar de poder e é uma maneira de estabelecer quem esse poder está validando. Sim, né? E definir então também uma história. Uma visibilidade. Exato, porque você estava falando, porque a história abre, as questões dos artistas abrem, voltam, né, corrompem, voltam e tal. E o que eu percebo, e estou nesse frescor agora, é que muitas vezes os artistas estão tentando dialogar com a problemática atual, ética, política, social, econômica, e que muitas vezes vão dialogar por diferentes vias, mas tentando ali se manter
transgressor, tendo sentido e tendo a função da arte mesmo, da tal vertigem e delírio, né? Porque se não for para corromper e transgredir algo que está ali dado socialmente, politicamente, a arte deixa de fazer sentido, deixa de existir, né? Sim, e muitas vezes deixa. Agora, a gente não tem muito conhecimento em relação, por exemplo, eu acho que no cinema existem premiações muito sérias, assim. É sempre um pouco esse contexto, né? Até, bom, do que eu já vi de cinema, tem muito das pessoas se inscreverem, né? Já começa por aí. Uhum. E aí é um pouco mais, como eu posso falar? É mais, me parece, posso estar errada, mas que é mais claro qual que é o contorno da premiação. Então, por exemplo, sei lá, a premiação do Sindicato dos Diretores, pensando em cinema grande já, né? Uhum. Sindicato do diretor, você sabe que vai ter um foco para o trabalho de direção, que é diferente do Oscar, que é muito mais sobre a produção, né? Sobre o Sim. alcance de produção, que é diferente de um cinema independente, que é sobre experimentação. Mas é porque é uma indústria já muito mais organizada. Apesar de ser arte, o cinema opera numa chave de organização de trabalho, né? É. E tem uma ideia de business também, né? Essas premiações. Sim, Total, né? sim, é o que define o quanto o filme vai circular, não vai circular, vai ser, né, Uhum. comercializado, não vai. Uhum. É um mercado paralelo dentro da produção artística. É, É um mercado paralelo. Tanto fomenta o artista, né? Porque premia, né? Tem prêmios que têm verbas e tem, ao mesmo tempo, que isso dá visibilidade àquele que premiou, né? Porque se é um produto, seja lá um filme, um trabalho reconhecido e que atenda. e ao mesmo tempo que aí é isso, né? Eu não tenho a menor vontade de ficar pensando em prêmio, mas ao mesmo tempo seria muito importante que existissem mais prêmios. Com caráter mais com social mesmo, né? É, e talvez assim, olhando mais os contextos, que é tão difícil da gente saber, né? Senão a gente fica sempre olhando para um Brasil, que é uma coisa meio São Paulo, Rio de Janeiro, nem Rio de Janeiro, dança é muito São Paulo, assim, né? Uhum. E aí, se a gente tenta olhar fora do Brasil, vai ser sempre um olhar distante, talvez fazer um próximo, assim, nossa, espetáculo mais impactante dos meus amigos. Sei lá. Uhum. Não sei, fico pensando como criar contexto, sabe? Não, e eu acho que pensando Ladeira Bausch cada, sei lá, cidade, cada estado elegeria alguns artistas ou trabalhos e colocaria isso como paralelo a todos. Todos os estados, por exemplo, tiveram Uma indicação. uma indicação. Entre eles mesmos, né? Uhum. Nossa, muita coisa, né? Mas o que Então, me interessa também é isso, esses prêmios chacoalham a historicamente lógicas. as Uhum. lógicas. Então, vamos chamar a nossa convidada de hoje, Nossa, bora! a Jane, para ver, também trazer, né, as visões dela sobre apreciação, comunicação. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mude. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeirabausch@gmail.com. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Bem-vinda, Jane. Aqui é a Ju. Obrigada. Prazer, Ju. Prazer conhecê-la.
Um prazer você ter vindo aqui para a gente poder conversar. Já antecipei na introdução quanto tem sido muito bacana as trocas que a gente tem feito. Então, hoje é um dia assim para a gente saber mais da sua pesquisa, né? E falar de modernidade na dança também. Bacana, muito obrigada pelo convite. Eu acompanho Ladeira já faz um tempo e eu estou muito feliz de estar aqui e tenho que parabenizar vocês por esse trabalho que é muito bacana e muito importante. Aí vocês acharam talvez uma lacuna aí, onde um espaço, né, novo para a gente conversar sobre dança. Isso é super, super bacana. Então, Muito obrigada. então eu vou pedir para você também se apresentar para a gente, falar o que você faz e quem é você na ladeira, nossa pergunta de abertura. Tá certo, mas essa é uma pergunta difícil, né? É... Bom, eu não me penso como uma artista da dança, apesar de eu dançar desde muito tempo, eu sempre estive muito próxima da dança, sempre dancei, nunca levei isso profissionalmente, mas os caminhos da vida foram me levando também para um interesse de pesquisa em dança, né? Então, apesar de eu não ter uma formação de graduação em dança, né, eu fui da letras, eu fui para os estudos culturais, e quando eu comecei a me apaixonar pelos estudos culturais, eu percebi que, na verdade, existem possibilidades de pesquisa, pesquisa acadêmica, pesquisa histórica, que envolve todas as formas de conhecimento e envolvem também, né, a parte de cultura, e que tinha ali uma possibilidade de eu estudar a dança. E como eu estava no departamento de letras modernas da USP, mais especificamente na área de inglês, eu achei que tinha uma conexão com a dança moderna, até porque eu sempre fiz aula de dança moderna, gosto da técnica de Graham, já estava no meu corpo e tinha muito essa curiosidade de conectar as coisas, né? E ir um pouco para a teoria, ir um pouco para a pesquisa e entender essa forma de arte de uma maneira um pouco mais informada. Então, na verdade, eu fui fazer um doutorado, que começou como mestrado, virou doutorado, e eu acabei pesquisando a carreira da Martha Graham bem no início, né? Eu queria saber realmente como que a dança moderna tinha começado, que contexto histórico deu origem a essa forma de dança, e, enfim, um pouco a lenda antes da lenda, né? Porque a Marta sempre é um nome, né? Assim, importante. Então, como que uma pessoa normal que dança vira isso, né? É um pouco Nossa, por esse caminho que eu quis entrar. Então, eu concluí em 2020 essa pesquisa, né, que chama Martha Graham e a dança moderna na linha de frente do movimento progressista, e foi uma delícia, porque a gente, mexendo com o arquivo, a gente abre uma gavetinha para procurar uma coisa e a gente acha um monte de coisa. Então, isso abriu novos interesses e, enfim, eu pretendo continuar estudando dança e a história da dança, não necessariamente só, né, na história da Marta, mas abrir um pouco esse leque. e aí falando de Graham, nas quedas e recuperações, quem é você na ladeira, Jane? Quem sou eu na ladeira? Aff, Maria. Então, eu acho que eu não sei. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu estou tentando me entender na ladeira, tentando me situar, tentando me achar e me identificar na ladeira da dança, na ladeira que é o Brasil, e na ladeira desse momento pessoal também, porque acho que quando a gente conclui uma pesquisa é uma delícia, né? Porque o processo é dolorido, é solitário e tudo.
mas aí a gente sai e fica, e a liberdade também é assustadora, né? Então aí a gente sai e fala, nossa, agora, e agora, né? Então acho que tem uma série de questões profissionais aí que eu ainda não resolvi. Eu tenho um palpite, te ouvindo brevemente aqui, vou arriscar dizer que você é aquela que está lá na ladeira e não está sentindo dificuldade nenhuma de subir e descer a ladeira, porque você falou que não é artista da dança, mas só está estudando Graham, que já fazia Graham, que está super envolvida, mas está em outras áreas, mas está ali, divando na ladeira. Que delícia! Super fácil para você. Não sei o que eu estou fazendo aqui, mas está arrasando ali. Mas estamos indo, né? A gente continua. Muito legal você trazer essa relação de já ter uma prática e isso que a prática já nutria no corpo levar para uma teoria. Acho que isso eu até me identifico contigo. E aí, eu tenho uma questão aqui para você, que é uma coisa muito doida, né? De, por exemplo, também vim do balé clássico e depois fui fazer dança moderna. E quando eu fui fazer dança moderna, eu não tinha a menor noção dessa temporalidade, sabe? De que historicamente o clássico vem antes do moderno, nem sabia o que era, né, a modernidade, assim. E fui fazendo aula de dança moderna, e eu brinco que eu acho que eu sou moderna até hoje, eu acho que eu não virei contemporânea. Mas aí, quando você vai fazendo um percurso teórico, como que é essa chegada no momento quando você fala, estava nas letras modernas, né? Entender essa modernidade num campo teórico. Isso mudou como você entende a sua prática? Qual foi a relação, assim, dessa compreensão da modernidade? Eu acho que isso, na verdade, vem de antes, né? Eu tenho que dar aqui o crédito. Quando eu estava fazendo dança moderna já há algum tempo, eu fazia dança com a Kika, Cristiana de Souza, que foi uma mestra incrível. E na época eu fazia algumas aulas com a Cláudia de Souza, minha parceira, minha querida. Maravilhosas. E na época eu, nossa, me sentia super insegura na aula da Cláudia, porque a companhia dela fazia aula, então eu ia só quando eu tinha que repor, e eu ficava ali meio me sentindo patinho feio, né? E eu me lembro numa aula da Cláudia que a gente estava fazendo uma diagonal de Graham, e não estava dando certo, ela pedia para repetir, não estava dando certo e tal. E, em um certo momento, ela parou a aula e falou, gente, tem contexto isso, né? Não, essa diagonal não é feliz. A gente pensa que ela criou isso nos anos 20, nos anos 30, tinha lei seca, tinha depressão econômica. E aí eu pensei, cara, olha isso que eu nunca pensei, né? Olha que coisa, que relação. Isso foi lá atrás, muito antes de eu entrar na letras e tal. E acho que é uma coisa que eu nunca perdi de vista, que eu estava... Aí que eu percebi que eu estava praticando uma coisa que eu não tinha a menor ideia de onde tinha vindo. E aí, quando eu entrei na letras, né, que é um curso que tem uma pegada muito de historicizar as coisas, sobretudo os contextos culturais, eu me interessei demais, né? Eu também percebi, a gente vai percebendo as nossas lacunas, né? O quanto a gente não sabe de história e história geral, né? E aí essa questão da modernidade foi algo que me pegou, porque, enfim, por uma questão política, né? Porque a modernidade aí tem a ver com um contexto de uma progressão do sistema capitalista e, enfim, eu já estava numa pegada anticapitalista, achando tudo muito mercantilizado na vida, então fiquei muito interessada em entender como que esse sistema nasce, porque a gente também vive nele, parece que sempre existiu, e ele não é que sempre existiu, né? Existe uma transição de um sistema mais antigo para a modernidade, o que a gente conhece tem a ver com o surgimento do capitalismo e das relações que nele se formam. E que como isso, como a cultura e as manifestações, sobretudo a dança, atravessados por isso, ou
Mas, pensando que a arte, isso me fascinou nos estudos culturais, né? Que a arte pode ser um documento histórico, né? Ela pode mostrar para além do que está no livro de história, porque ela condensa, né? Uma polissemia, muitas coisas que às vezes é muito difícil a gente dizer num discurso organizado, mais tradicional. Então, o que havia ali na arte, se a gente olhar com calma e com paciência, a história, né? Quer dizer, eu não tenho que olhar a história para achar arte, mas o contrário, né? A arte carrega, o Adorno fala que a arte sedimenta a história, né? Que se a gente olhar, eu sempre penso nessa imagem da borra de café, sabe? Que a gente toma o café e fica, tem até a leitura de borra de café, né? Que é uma coisa que se faz em alguns países. Então, é um pensamento de crítica de arte, eu venho dessa linhagem, né? Que é um pouco isso, é você olhar o sedimento que está por baixo da obra e tentar achar a história na obra. E aí, acho que porque a gente ainda é muito afetado pelo pensamento moderno, né? O modernismo entra também como um interesse aí. E aí, esse modernismo que é uma consequência da modernidade, mas não é exatamente paralelo, né? A modernidade começa ali, vamos dizer que e aí eu estou resumindo, não sou historiadora, né? Mas a gente pensa na modernidade depois da Revolução Francesa, com todas essas mudanças, Revolução Industrial, né? Tem aí um início de uma fase do capitalismo, e o modernismo mesmo nas artes vai começar a aparecer um pouco depois de 1848, né, e as revoltas populares, né? Então, tem um momento da modernidade que ainda a classe burguesa ainda é tida como uma classe revolucionária, porque foi ela que fez a Revolução Francesa. Mas quando a gente tem as revoltas populares em 1848, que os trabalhadores vão exigir, né, os seus direitos, a gente percebe que os conceitos de igualdade, fraternidade e liberdade não eram para todo mundo, né? E aí os artistas começam a perceber que existe ponto de vista, né? Eu vou ficar do lado da classe que está reprimindo os trabalhadores ou eu vou ficar do lado dos trabalhadores? E aí é uma arte que toma partido, né? Que começa a se colocar de um lado político, que é o lado de quem é oprimido, né? Então, acho que a modernidade na arte, né, tem muito a ver com isso. E na dança vem depois, né? Jane, já é nesse contexto que aparece essa ideia de entretenimento como uma distração das massas, dos trabalhadores, de manter alienado, ou ainda não? Eu acredito que sim. Eu acredito que a ideia de entretenimento já estava meio que desde sempre. E aí já é uma questão de ponto de vista, né? Quando a gente olha a arte como entretenimento, é um jeito de olhar e de aceitar o status quo, né? Então vamos se divertir e continua a vida. E tem essa arte de contestar, né? Que é a arte que toma o outro partido, né? Que é uma arte que questiona. Então eu acho que dá para datar aí. Não, eu perguntei isso porque eu fiquei pensando justamente na questão da modernidade na dança, né? Onde me parece que essas duas coisas vão coexistir. Um viés que vem, né, contestando, com muita trazendo reflexão, trazendo contestação, e um outro lado, os cabarés, os vaudevilles, todos os music halls, na pegada total entretenimento, né? E aí eu fico pensando como que essas coisas coexistiam, qual era a relação entre elas, isso aparece nos teus estudos? Olha, elas coexistem e eu acho que tem, muitas vezes, na arte, por exemplo, na história dos cabarés, por exemplo, um tipo de entretenimento que também é político, mas é disfarçado, exatamente porque quando
quando você tem, vamos pensar possibilidades, né? Quando a gente tem um artista que tem um certo privilégio, que pode ser mais contestador, às vezes ele tem uma pegada um pouco mais escancarada no seu engajamento. Mas quando a gente tem artistas de uma classe social mais baixa, que tem que trabalhar, que tem que pagar as contas como nós, assim, eles têm, às vezes, que questionar politicamente, querem e vão fazer isso, mas, às vezes, usa-se a desculpa do entretenimento, porque às vezes a gente tem que também enganar a classe mais alta para continuar trabalhando, não é isso? Os patrocinadores. Exatamente. Então, na história dos cabarés, mesmo do vaudeville, eu acho que a gente tem as duas coisas, né? Uma arte menos politizada, mais na base do entretenimento mesmo, de entreter as massas e continuar a vida, mas acho que em toda essa história existem elementos de questionamento, e eu acho que o humor é sempre uma pegada aí que pode ser muito questionadora. Assim. E na dança, certamente, né? Na dança, na música e no teatro, eu acho que a gente tem muito, muito essa pegada. Dando um exemplo, né, e puxando para a minha sardinha, a gente tem, no final, por exemplo, dos anos 30, início dos anos 40, né, quando a gente tem a virada da Segunda Guerra, que muda politicamente o contexto nos Estados Unidos, e enfraquece a luta dos trabalhadores, a gente tem a Martha Graham fazendo algumas das suas peças mais engraçadas e questionando conceitos burgueses. Vou dar um exemplo aqui. Ela fez uma dança, eu acho que é 42, 43, gente, eu não sei a data exata, mas chama Every Soul is a Circus, né? Toda alma é um circo. E a história é o seguinte, na verdade, começa num divã, então pode ser que seja uma viagem da protagonista, não necessariamente algo realista, mas a protagonista ela é uma artista de circo, e ela está dividida entre dois amores. Um é o chefe, é o dono do picadeiro, e o outro é o trabalhador, que é o acrobata, que era o Mercer Cunningham. E o dono do picadeiro era o Eric Hawkins. E ela fica dividida. Então, um dá as ordens e o outro carrega cenário, faz tudo, né? Além de ser o acrobata, ele é o cara que monta a cortininha, que faz o negócio. Então tem aí uma brincadeira, né, dessa artista querendo ser famosa e dividida entre a classe trabalhadora e a classe que é dona dos meios de produção. E ela fica ali, porque ela também recebe ordens desse chefe, que é apaixonado por ela, mas ela gosta do outro. Então, é meio que uma tiração de sarro ali de um conflito, de uma situação dos artistas, né? Num momento que a classe trabalhadora está se enfraquecendo politicamente, que eles têm que continuar trabalhando e que o jeito de mostrar isso é pela comédia. É realmente muito engraçado. E naquele momento, o maior público desses artistas modernos, era a classe trabalhadora. Era a classe trabalhadora, sobretudo em Nova York, né? Enquanto essa dança está muito concentrada na cidade de Nova York, a gente tem ali uma situação muito favorável, porque em Nova York a gente tem revistas, jornais, muitos, né? Meios de divulgação que estão nas mãos ou muito ligados a pessoas da esquerda ou diretamente do Partido Comunista. Né? E esse partido, nesse momento, é um partido que tem uma adesão muito grande e que meio que, não vou dizer que controla, mas tem um papel central nas artes performáticas da cidade. Né? Então, a gente tem o partido ou as revistas do partido patrocinando muitos eventos de dança e de música. E aí, isso ajudava muito na divulgação, porque eram os meios de divulgação. Em segundo lugar, porque os estudantes de dança, na época,
eram muitos filhos de imigrantes ou netos de imigrantes, moradores ali do Lower East Side, né, pessoas que eram da classe trabalhadora, na sua grande maioria mulheres judias, né, e muito politizadas. Então, eram pessoas que estavam na dança e estavam na luta política ao mesmo tempo. E, portanto, elas tinham uma entrada tanto no partido quanto nos sindicatos. E elas davam aula de dança nos sindicatos, elas divulgavam os eventos para as pessoas da classe trabalhadora, porque elas faziam parte dessa classe, né? E aí isso criou uma relação quase afetiva da classe trabalhadora dessa época com a dança. Tinha muito evento gratuito, ou muito barato, né? Essas aulas que elas davam eram muito baratas, as pessoas iam, e elas tinham cuidado, por exemplo, de abrir aulas para trabalhadores, aulas de dança para trabalhadores, depois do horário que a fábrica fechava, por exemplo, as fábricas do sindicato de costura. Então, elas faziam uma super divulgação, essas mulheres, né? Muitas delas se tornaram coreógrafas. A gente aí tem aí, sei lá, Sophie Maslow, Frida Fleer, a Jane Dudley não era mais uma classe média, mas ela está ligada a esse movimento, Edith Segal, uma série de Ellen Tamires, uma série de mulheres que trabalharam não só com a Martha Graham, mas com outros pioneiros da dança, mas que também davam aula para os trabalhadores por uma questão política. E elas ajudaram demais a divulgar essa forma de dança que era super nova, né? Então, formou-se ali um público muito grande, que é algo, nossa, especial, né? Muito, nossa, eu não tinha noção assim tão clara dessa relação, até te ouvir falar sobre isso, e nem dessa perspectiva social, do quanto a gente sempre, né, em livro de história da dança, cada vez mais não gosto dos livros que eu já li, porque a gente tem essa conotação, né, da dança moderna, dança das mulheres, nananã, mas te ouvindo fica tão mais intenso a questão social da emancipação feminina, né, de todo o germen de um feminismo que está começando ali na sociedade, e que essa relação com a dança se dá por essa ocupação desses espaços, né, espaços de conscientização, de luta, de coletividade, não é? É o mesmo período, né, em que a gente tem aí a luta pelo voto feminino. A gente tem que lembrar que as mulheres também ganharam muito espaço durante o período das guerras, né? Porque elas foram ocupar o mercado de trabalho. Quando a Primeira Guerra termina, e provavelmente quando a Segunda Guerra termina também, a gente tem um certo retrocesso, né, no sentido em que os homens voltam, né? E tem uma vontade de deixar as mulheres de volta em casa. Então tem esse embate, e as mulheres têm que lutar para manter o seu lugar, né? Então acho muito interessante, por exemplo, que a própria Marta tenha trabalhado só com mulheres por 12 anos, né? Tenha relutado muito a deixar os homens entrarem na companhia, porque era um espaço feminino, de pensamento feminino, de trocas femininas, e que outra arte, que outra forma de arte que a gente tem isso na história, né? Isso é muito único, esse ambiente feminino de potência, né? Onde a criação se dá ali entre mulheres, né? Durante uma década, pelo menos, né? Nossa, estou aqui reverberando, né? Pensando toda essa questão social mesmo, muito relacionada com a dança, e o quanto essa dança, né, sendo também produzida para esse público, vai criando essas relações estéticas mesmo, que trazem esse compromisso do social. Quando eu penso na Marta, eu fico pensando em que genialidade coreográfica ela tem na maneira como ela lida com conjuntos, né? Com os trabalhos de grupo, nas peças coreográficas dela, e acho que tem uma relação também com esse contexto que você está apresentando, né?
Totalmente. Às vezes eu leio algumas coisas do trabalho mais tardio dela, né? Então tem algumas entrevistas até de pessoas que falam: ah, não, a Marta criava só solos, né? Quer dizer, as coreografias são formadas de solos, enquanto a pessoa está dançando, os outros ficam parados e tal. E eu penso, não, estão esquecendo de um grupo enorme de coreografias que tem coros imensos e um jeito de coreografar, né, o conjunto, né, a coletividade, que é muito potente e que tem a ver com esse momento histórico mesmo. Eu acho que talvez o conjunto, né, o grupo, tenha perdido força quando o público muda, porque depois dos anos 40 o público muda, né? A classe trabalhadora não é mais a mesma, ela não tem mais a mesma relação com a dança começa a receber outros tipos de financiamento, atingir um público que é de uma classe um pouco mais alta, e aí eu acho que a estética também vai se adaptando nesse sentido que eu falei no começo da nossa conversa, né? Quer dizer, eu vou continuar contestando, mas eu também tenho que jogar um pouco o jogo do que está acontecendo, né? Atingir o público com quem eu estou conversando agora, né? E aí eu acho que entra um pouco essas personagens, né? Mais trágicas, a coisa mais da interioridade, mas que sempre, de alguma maneira, tem alguma representatividade, né? Ainda tem coro em muitas das coreografias, né? De vez em quando a gente tem ali momentos de bastante força ainda do coletivo, né? Ou de personagens individuais que representam algum tipo de coletivo, que também é uma coisa que não é muito fácil da gente ler, mas que tem uma força política interessante. Quanta riqueza, Jane, de perspectiva assim dessa refinado, né, para observar a história e o contexto e fico pensando no hoje, assim, como seria a história que a gente está fazendo hoje e se, por exemplo, fico pensando, acho que tem pessoas como você, como a Paula, que já trazem um olhar para a documentação e para a história com um olhar mais refinado, com esse olhar que, olha, tinha isso, estava acontecendo aquilo, que estava... Talvez essas pessoas estavam se contextualizando ali, estavam se adequando ao contexto, não só para um olhar, por exemplo, na dança, só técnico, movimento, forma. Claro que a estética também diz muito sobre a ética e a política que está sendo... Mas que movimento que pode ser feito hoje, assim, para que esse olhar no futuro, para o que a gente está fazendo agora, tenha mais esse refinamento, deixa mais rastros sobre o que acontece. Acho que é esse papel, mas acho que tem aí coisas para acrescentar a partir desse teu olhar, desse teu trabalho, né? Então, eu penso muito nisso e eu sempre penso que, tradicionalmente, a história foi escrita sempre pelos vencedores, ou pelos vencedores do momento, né? Então, quando a gente tem algum retrocesso histórico, um momento de muita caretice, de muito conservadorismo, né? E nos Estados Unidos, né? Para pegar essa história da dança moderna, a gente vai ter isso durante o período de macartismo, né? A partir do final dos anos 40 até as lutas dos anos 60 ali, a gente tem um período muito careta em que as coisas não podiam ser ditas, tem uma perseguição política muito grande. O que acontece é que a resistência continua, mas ela continua de uma maneira muito soterrada. E a dança tem essa particularidade de ser uma arte da presença, né? Então, quando nos anos 90 as pessoas começam a olhar de uma forma mais interessada para essa política dos anos 30, onde a gente tinha essa participação da classe trabalhadora, essas coreógrafas contestadoras, que muitas delas a gente ouve falar super pouco, né? O que acontece é a falta de documentos, porque existe... Enfim, primeiro, quando a gente não tem dinheiro, a gente não documenta mesmo a nossa obra, né? Em segundo lugar, que existe um apagamento mesmo, né? De pensar, isso não é importante, então, né? Isso é feito, enfim, pelos críticos, pelos
arquivistas, pelos próprios historiadores. Eles vão selecionando o que eles vão guardar e o resto fica ali esquecido. E então isso pode ser um problema para o futuro. A gente chega nos anos 90 e fala, nossa, a gente quer entender o que aconteceu ali nos anos 30. Muita gente já morreu, muita gente está muito velhinha e não quer falar disso. Tem um monte de coisas, pessoas saíram do país, né? E então o que eu digo para os artistas de hoje, né, é assim, se a gente quer que a nossa história seja contada, a gente tem que documentar. E hoje a gente tem tecnologia mais barata e mais acessível para documentar. Nem que isso não venha à tona agora, só de a gente ter documento, isso é importante, né? Coreógrafos, artistas, pesquisadores, documentem as suas coisas, organizem, deixem na mão de pessoas que vocês confiam, porque mesmo se a gente tem um período de retrocesso, em algum momento lá na frente, alguém pode estar interessado nisso, e a gente depende das outras artes para documentar a dança. A gente depende de vídeo, de foto, de texto. Então, isso é muito importante. E não é querer congelar a coisa, é ter evidências de que aquilo aconteceu, porque a partir das evidências o interesse é despertado e a gente vai pesquisar, entrevistar, correr atrás. Então, eu acho que ainda tem muita coisa, por exemplo, para ser desenterrada dos anos 30 e da dança moderna, dessa origem da dança moderna, que nem tudo tá dito, tem muita coisa que ainda quem quiser começar uma pesquisa, fazer iniciação, fazer mestrado, pode ir atrás, porque tem coisa bacana para descobrir. E acho que pensando no futuro, nos momentos, né, de mais dificuldades na cultura, são os momentos que a gente tem que documentar ao máximo as nossas produções e ajudar os artistas e organizar material. E agora que você trouxe essa questão, né, do documento e da verba, às vezes o documento não está registrado porque não houve verba para isso. Eu penso também na questão cultural, né? Culturalmente, aqui no Brasil, a gente nunca também pensa em reservar uma verba para que alguém escreva, para que alguém, né, faça um material. O vídeo, recentemente, já vem sendo mais pensado, faça uma boa filmagem. Mas diversificar essa documentação, né? Sei lá, um arquivista do processo, uma coisa que ainda, culturalmente, a gente não vislumbra, né, na maioria dos projetos. Eu acho que a gente tem que começar um pouco, Paula, e isso tem a ver com as nossas conversas, né? A pensar sistemicamente, né? O artista, ele não vai sozinho. Então, voltando lá nos anos 30, a gente tinha não só críticos de arte nos grandes jornais, mas a gente tinha revistas de dança sérias, fazendo crítica, e uma discutindo com a outra. Então, você tinha lá um crítico que falava, não, essa dança é incrível, e foi super legal, e a Martha Graham está super politizada. E o outro falava, não tá, por causa disso, disso e disso, e respondia. E as pessoas acompanhavam essas coisas, né? E aí tinha o crítico que parava a sua vida para dar um ciclo de palestras sobre o que está acontecendo na dança, lá numa universidade ou numa escola. Então, assim, existe um sistema, né, de músicos que trabalhavam diretamente com a dança, de produtores culturais, de pessoas pensando. Eu acho que a gente tem pessoas que estão fazendo essas coisas, mas às vezes é muito desconectado no momento em que a gente tem ferramentas para se conectar mais, né? Acho que a partir do momento que a gente forma um sistema, todo mundo se fortalece. De novo, questão de financiamento. Um exemplo lá dos anos 30. Chegaram em Nova York, Martha Graham, Doris Humphrey, Charles Weidman, todos eles começando a carreira, todos eles artistas independentes, com pouco dinheiro, era super caro alugar o teatro. Eles não eram exatamente super amiguinhos, existia uma concorrência, né, de quem vai ser o grande coreógrafo, quem é que está inventando a dança moderna e tal, mas
Em algum momento, uma coreógrafa de Nova York, que foi muito importante nesse momento, que é a Helen Tamires, falou, gente, vamos sentar e conversar, vamos alugar um teatro junto! E a gente faz uma temporada e a gente junta os públicos. Em vez de ficar 20 pessoas para assistir um, 20 pessoas para assistir outro, se a gente põe espetáculo de todo mundo na mesma noite, tem público. E eles fizeram isso durante duas temporadas, né? 30 e 31, se não me engano. E assim foi super importante para formar esse público no sentido não de formação de ensinar o público a assistir, mas de realmente juntar, né? Dar um número de pessoas que fossem no espetáculo e que começasse a falar do assunto para outras pessoas e chamar a gente. Então, tinha rivalidades, mas as pessoas estavam se organizando para a coisa acontecer, né? E em vários momentos a gente vê eles fazendo isso. Então, não é fácil, porque o contexto político vai mudando, o contexto de financiamento vai mudando, e cada vez a gente tem que reinventar como fazer isso. Mas é o jeito, né? E aí você convida, faz um espetáculo coletivo, convida as pessoas que vão falar sobre isso, enfim, faz colaboração com artistas de outras áreas, isso vai criando essa rede. Eu tenho com o palpite aqui comigo que lembro também da nossa convidada Simone Taquá, que nada vai mudar se a gente não trazer essas questões para o ensino. E aí volto para o ensino da dança, né? Quando vai ensinar, não colocar a história como algo paralelo, ou só repertório, né? Ou só de um nicho apenas, ou só técnica, forma, ou motivação para aquilo ter acontecido, mas que o olhar para isso e que a história esteja junto com a prática, né? Junto com o fazer, e se perguntando o que aquele movimento tinha a ver com a história, o que tinha em relação, não sei, tenho esse palpite, assim, que o próprio ensino de dança possa estar mais junto com essa documentação. Enquanto a criança está aprendendo, também está documentando sobre si, sobre o percurso que ela também faz na construção de si, na dança, né? Sim, sim. Eu acho que, principalmente na dança, que a gente tem esse ensino, às vezes, por conta do que a gente tem de bibliografia mesmo, que a Paula estava falando, né? Muito voltado para os grandes nomes, né? Para uma certa individualidade do artista. Eu acho que colocar no ensino essa questão de quais são as condições de possibilidade para essa arte ter surgido naquele momento, porque daí você já introduz a história, né? Quais são as condições de possibilidade da Martha Graham ter feito sucesso? Né? Não é só porque ela é um gênio, ou só porque ela é incrível, não é isso. Existe um contexto para que aquilo possa acontecer, existiu. Né? Senão não teria acontecido. Talvez num outro momento ela não fosse, né? não fosse essa artista tão famosa, tão importante. Então, realmente é isso. A história não é paralela. A história é algo que está totalmente enlaçado, né, na produção de arte. E aí a gente pensa também com mais propriedade o que a gente está fazendo hoje, né? O aluno que está produzindo dança, ou que quer ser bailarino, ou que quer ser coreógrafo, ou que quer trabalhar com produção em dança. Pensar, ou ser historiador, né? Saber ser que historiador, é ser possível, pesquisador da dança. Uhum. E acho que tira um peso também, né? Porque essa coisa, será que eu sou um gênio e eu vou fazer um super sucesso? Não é uma questão de ser um gênio, é uma questão de também construir pontes, perceber o que está acontecendo, onde dá para subir a ladeira, onde não dá. Melhor ficar quietinha ali. Jane, a gente já vai encaminhando para o final. Nossa, é muita riqueza tudo que você trouxe. Acho que teria conversa aqui para a gente seguir mais 1 hora de ladeira. Mas a gente vai encaminhar para o final. E na ladeira a gente faz um exercício de dançar com as palavras, ou tentar trazer a dança para a palavra, trazer uma descrição de um movimento. E aí queria te pedir para agora, sei lá, a gente
focar na tua voz, na tua condução, você descrever um movimento, um gesto, uma cena que tem a ver com os teus desejos de dança nesse aqui e agora. Eu acho que os meus desejos de dança têm a ver com uma coreografia que envolva muita gente. Uma coreografia que envolva, que traga alegria e que tenha uma potência de contaminação no melhor sentido, né? De afetar outras pessoas e agrupar outras pessoas e colocar em movimento os nossos desejos, né? Principalmente nesse momento que a gente está se sentindo numa imobilidade, numa insegurança, pelo nosso contexto histórico, né? Pela pandemia. Eu acho que o nosso maior desejo é entrar nesse movimento, se reconectar, sentir essa coletividade e a potência, né, do movimento coletivo que tem um potencial de agência histórica que talvez seja ainda a gente não tenha pensado totalmente, né? A gente nem sabe todo esse potencial, mas eu acho que a gente só vai conseguir pensar no movimento, né? Junto. Deu um quentinho aqui. Deu um quentinho, não para não, né? Que gostoso. Nossa, que gostoso essa conversa. Ai, muito grata, Jane. Deixa teus contatos para as pessoas te seguirem, para acompanhar onde você divulga quando você dá curso também. Quanta riqueza o teu olhar, tua pesquisa. Então, eu uso geralmente para divulgar as minhas coisas o Instagram, né? Então, quem quiser me seguir é no @pantufa, com PH no final, no lugar do F. E aí ali a gente se encontra e faz também essas conexões. E quem tiver interesse em alguma pergunta mais específica, quiser conversar sobre dança moderna, sobre pesquisa, o meu e-mail é janeoliveirajane@gmail.com. E é isso, super obrigada, Paula, Juliana. Um prazer estar aqui, sou super fã desse programa. E já conquistou aqui uma fã do Pantufa, hein? Que delícia! Obrigada, querida. Um beijo grande. A gente se fala. Então, tá bom. Obrigada mesmo. E um beijo e força para nós. Força, Jane. Grata pela partilha. Prazerzão. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c/ladeirabausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.